Iniciando mais uma sessão de backtests, nessa entre os dias 4 de setembro, domingo, até dia 9. Né? Vemos aqui pelo semanal. Na semana anterior o preço estava aqui nessa vela, ele não fez muita coisa, né? Ele desceu, subiu e ficou aqui, não rompeu a mínima, né? Nem a máxima. Então o preço ficou bem consolidado, né? No diário dá para ver que todo esse range do semanal, né, correspondeu no diário. A perna atual é essa aqui, né? Deixa eu tirar os dados semanal, né? Onde podemos ver que estava bem, com bastante pavios, né? Tocou aqui uma vez, tocou essa semana de novo, derreteu e voltou a subir, né? Ou seja, está bem consolidado o range, né? Então, nessas condições, né? É aquela história, comprar nos 30% e vender abaixo, né? Enquanto não, ou não, mitigar algo em cima e derreter, ou simplesmente derreter, né? 4 horas, então, vemos que na semana anterior até deu alguns trades legal, mas ficou preso aqui, né? Na metade, na verdade, o 4 horas, talvez até, não tenho certeza isso, poderia se dizer que é isso aqui, embora eu não considere isso aqui rompimento, né? Mas dá para ver que, como é que se diz? Que tá meio que protegida essa lower, de fato, né? Não pelo, como é que se diz? Ver que fez um pullback e até pelos 30% do range dá para ver, né, que é aqui que ele está, né, preso. Então poderia-se talvez pensar em algo aqui, né, uma máxima. Esse range faria bastante sentido. Aliás, fiz coisa errada aqui, eu mexi no diário. Ali o diário, né, o H4, né, mas o H4 estava igual. Agora sim, talvez fosse interessante mover para cá. Não sei até que ponto seria válido ou não, né? Mas se a gente observar o que o preço está fazendo, é exatamente isso. Ele está respeitando essa região. Tá. Então, essa semana aqui deu para ver que teria dado vários trades legais, né? Se eu teria pego eles, eu não sei. Não é a minha preocupação atual, né? Então vamos ver. Eu quero identificar as oportunidades, né? Vamos ver o que a próxima semana nos reservas se daria alguns trades, né? Se eu fizesse o barra barra tradicional, eu procuraria compras aqui, compra aqui para vender aqui, né? Que é esse range do H4 que é o que está preso atualmente, né? Desde 19 de agosto, né? Então, deixa eu botar essas coisas aqui para vender no H4 e vamos para o semanal que eu quero avançar a semana. Acho que seria isso, né? Nessa semana, vamos botar uma hora aqui para a gente visualizar, né? Esta semana aqui,
que seria a ser analisada. Eu vou tirar algumas coisas aqui, que foi uma análise prévia que eu fiz, porque, como eu disse, eu estou refazendo tudo de outra forma. Né? Então vamos lá, olhar o 4 horas, né? Dá para ver que essa semana aqui, né, começou num gap de baixa, falhou em romper, o preço voltou até aqui, mitigou alguma coisa aqui no meio, né? Fechou o gap, mitigou alguma coisa, fez um sweep, veio para baixo, né? Rompeu abaixo aqui, então rompeu para cima, né? Bem comportamento de range, né? Vamos pro diário ver o que estava acontecendo. O semanal não vai ter mudado muito, né? Porque apenas uma vela, né? Dá para ver no diário que ele falhou em fechar abaixo aqui, né? Essa semana que a gente vai analisar. Né? Então, é de se esperar que ele faça um pullback, né? Ou seja, fez uma liquidada para baixo, é de se esperar que ele vá para cima, né? E pelo jeito foi, né? Até os 30% de cima, né? Então, esses fechamentos abaixo aqui no 4 horas foi somente um sweep de liquidez no diário. Na verdade, se a gente, deixa eu ver aqui, tá bom? Se a gente analisar isso aqui com calma, né? O que está acontecendo aqui, né? Em todo range, a gente sabe o comportamento típico. Ele liquida o fundo para depois liquidar o topo. Dá para ver que foi exatamente o que foi feito, né? E voltou para dentro do range, né? O preço, né? É o que vai ter feito essa semana. Essa que a gente vai analisar, né? Então, vamos tirar esse target daqui agora. Vamos fazer a seguinte análise. Ok. Tira essa bola aqui. Esse aí. Depois eu vejo se alinha. Ok. E aqui. Deixa eu apagar esses trades aqui que semana passada. Tá, vamos pensar aqui. O que eu tô vendo aqui? Isso aqui vem para cá, por sinal. A gente tinha nossa estrutura, era aqui, né? Só que aqui ele deu um fail to close, né? Outro fail to close. Ou seja, falhamos em fechar abaixo, né? Embora se a gente não usar o trailing de estrutura, a gente pode dizer que aqui fechou abaixo, né? Ele meio que foi empurrando para baixo, ele não foi dando umas beliscadas para largar a estrutura e não um rompimento em si, né? Que deu uma beliscada, voltou, e daí já que ele tinha dado uma empurradinha, ele deu uma passeada, mas não foi muito longe, né? Já que em cima, né, onde nós estávamos, né, com a estrutura, né, que ele realmente fechou acima, né? Nossa. O que isso significa? Então, eu vou botar de volta a caixa de Gantt. A propósito, eu quero medir quantos pips teve esse pullback aqui.
25. Não classifica como um pullback no H4. Né? Embora, de fato, parece que ele estava respeitando, né? E tanto que rompeu e voltou para dentro, né? Do range, né? Então, eu vou considerar aqui um Bose de subestrutura. É aqui que entra o julgamento, né? Que não dá para ser mecânico, né? E considerar o topo da estrutura ainda lá. Então, deixa assim a estrutura mais folgada, né? Vamos tirar esse negócio aqui, não está me ajudando em nada, né? Ok. Se bem que acho que enquanto não chegar nessa data aqui, é melhor a gente trabalhar com uma estimativa menor, mas sei lá. Ok, então vamos ver o que estava acontecendo aqui. Essa região foi invalidada, eu posso deletar. Aqui foi respeitada. Essa aqui também foi invalidada. Mas no momento ainda era válida, né? Se até que ponto essa vela seria válida? Dá para ver que ele reagiu ao range, né? E não ao POI refinado, né? Alguma coisa assim, não tem muita clareza, né? Deixa eu ver se a gente consegue mostrar. Tá, aqui que começou a semana. Ok. Então, vamos pensar. Começou rasgando para baixo, fechou acima. Então, primeira coisa que eu faria aqui, quando falhou em fechar abaixo desse range aqui, eu procuraria um choque no Mi15 para ver se poderia comprar pensando no mínimo nesse POI aqui que é o fechamento do gap, né? Vamos ver isso. M15. Vou voltar para o H4 para ver. Então, agora sim, M15. Separador semanal ativo, né? Aqui tivemos a falha no fechamento, né? Então, o que eu ficaria de olho? Tínhamos o range asiático, né? Então, ele fez sweep do fundo asiático e do prévios
dia, como é que se diz? O previous day low, né? Nem o previous day low, previous week. Que seja, rompeu tudo. Fez um sweep, né? E voltou rapidamente. Então, tínhamos essa demanda aqui que fez o sweep, né? Que causou o rompimento, né? Vamos ver o que o preço fez. Tocou, reagiu e foi embora. Nesse momento aqui, eu ficaria na dúvida: o pavio é suficiente ou não? Digamos que se o pavio fosse suficiente, essa seria a última vela antes de romper, eu procuraria entradas aqui. Se eu pensar, não, eu quero ver fechamento de corpo aqui, né, para considerar o rompimento. Aí seria aqui que eu teria procurado entradas no M1. Vamos uma coisa de cada vez. Deixa eu arredar aqui um pouco só para... Então, vamos ver o dia aqui. 5 de setembro, 4 da manhã. Um minuto. Ok, estamos dentro do... Pro estrutura, sim, o H4 estava num range, na parte bem de baixo, e falhou em fechar, então estamos. Precisamos esperar. O M15 estava pro estrutura, sim, ele fez um rompimento aqui, né? Então ele realinhou o order flow. Bem precificado, sim, bem baixo, né? Fez sweep da liquidez. Sim, fez sweep da liquidez do asiático, né? O M15 lá, né? E o H4, né? Não tinha muita indução aqui, né? Mas vamos ver. Agora no M1. Dentro dessa região aqui, esperar, como é que se diz, uma entrada. Que eu preciso ver um choque, né? Se o cara fosse entrar no choque, estaria entrando aqui. Mas precisamos pelo menos um flipzinho para ser divertido, né? Vamos ver o que temos de útil aqui. Última pausa antes de romper aquela zona, né? Última vela antes de romper. Tocou nessa supply, reagiu, quer dizer que era uma supply válida, né? E foi embora, né? E depois que foi embora, não contou mais história, né? A menos que tivesse entrado no choque aqui direto, né? Eu não vejo entradas assim, né? Tá, já tinha feito um flip aqui, se a gente vai pensar, né? Essa zona era válida, né? Mas tudo bem. Vamos ver. Deixa eu ver que rompeu aqui, né? Ok, vamos descartar essa e vamos à próxima. Vamos dizer que aqui não teria dado uma entrada legal por confirmação. Ok.
essa zona aqui, né? Última vela antes de romper, né? Para considerar só quando fechou com o corpo, né? A região. Bem que... Como é que se diz? Poderia ser esta ou esta, porque depois que ele esticou, né? A última antes de romper. Vamos lá. É o tipo de coisa que eu vou ter que aprender melhor observando os traders do pessoal do grupo. Né? Ok, então. O que, que temos aqui? Tínhamos essa região aqui que eu marquei, né? Tínhamos indução. Dá para ver que o preço deu uma reagida aqui, né? Antes de romper. Então, talvez poderíamos considerar aqui o flip, né? Última vela antes de romper essa mesma aqui. Dois pips na ponta. A última vela antes de romper não foi essa. Na verdade, foi. Se eu tivesse querido botar o negócio aqui, eu tinha perdido. Beleza. Ah, mas, se eu tivesse considerado esta vela como a última antes de botar, e daí pensasse, não, 58 pips está muito grande, vamos baixar para 50. E 2 pips abaixo para garantir, vamos puxar até a ponta para garantir, né? Que teria pego numa boa, né? Essa entrada. Se eu tivesse considerado um pouco muito agressiva essa entrada, opa, não vamos. Vamos considerar aqui. A primeira que deixou em balance foi aqui, né? Então, bateu, bateu e rompeu. Última vela antes de romper, né? Isso aqui que provocou imbalance. Já tinha sido um pouco mitigada aqui, né? Última vela antes de romper foi essa aqui. Rompeu aqui, eu boto a ordem, penduro. 31 pips. Cinco para um. Teria sido estopado, né? Olhando aqui atentamente, vemos que parece, pela observação do preço, que a zona mais interessante dessa história foi essa aqui. Ó, foi a última antes do preço romper. Porque então, se bem que ali fechou no limite, né? Foi a que buscou o preço depois, né?
que temos aqui? Aqui dá para ver que tem uma rebolhada. Onde é que... Difícil analisar sem um, né? Mas pensando que o Blackwatch faria, né? Talvez ele não considerasse nada disso e pensasse que essa aqui foi a última supply que rompeu, né? E no extremo aqui, o que o Blackwatch faria? Ele botaria aqui, mas englobaria o... Ele veria aqui, temos uma janela de imbalance, então, ou eu englobo todo essa vela preta junto, ou aumento o tempo. Vamos ver, 2 minutos. Até o embalo, a janela de imbalance desaparecer, né? Por aqui que eu tô. Feito, a janela de imbalance desapareceu no 2 minutos, né? Deixa eu tirar essa poluição. 1 minuto não está muito claro, vamos dobrar o tempo, como dizem, né? Dá para ver que reagiu, né? Com força, aquela história. E voltou aqui na vela do extremo, né? Então, 5 pips. Principal dúvida seria... Não parece ter rompido grande coisa, né? No 2 minutos aqui tá claro. Voltar ao 15 minutos e ver mais um pouquinho. Bom, essa gravação vai servir no futuro para ver as evoluções, ver que erros eu cometi. Ok. Rompeu aqui, voltou nessa vela aqui, né? E foi embora, né? Até teria rendido um 10 para 1 legal, mas durante o dia foi só um 7 para 1. Teria rendido mais alguma coisa? Pois aqui. Vamos ver nessa confusão toda. Que hora foi isso? 8h15. Digamos, não entrei aqui por causa que, opa, só fez um choque, depois que rompeu de fato. Não sei que eu considerasse essa aqui a última supply, né? Mas
Foi que rompeu de fato, não voltou. Aqui, digamos, eu estava esperando aqui, tomei loss, ou esperando aqui, não peguei. Aqui sim, rompeu estrutura, rompeu tudo, foi embora, né? E daí voltou numa PY de M15. Aqui sim eu esperaria, então, um change of character, né? Tinha indução, tinha aqui, né? Fez sweep, não, tinha até um fundo duplo aqui, né? Ok, qual a última zona antes de romper? Será que era aqui? Será que era aqui? Não sei. Mas eu sei que ela fez um choque, voltou 50%, rompeu estrutura e voltou aqui embaixo. Digamos que eu tivesse dado uma sorte desgraçada e acreditado nessa aqui. 2 pips. Daria até pegou até um 10 para 1, quase. Dois ponto um, não, vamos diminuir esse negócio. Exatamente 10 para 1, redondo. Mas o que me faria achar que aqui seria uma zona boa? Vamos ver. Mitigou a região aqui. Deu uma reação e foi embora. Ou seja, a gente tinha alguma coisa aqui significativa, pelo jeito. Bateu e foi, né? Então essa região aqui era uma região de flip, né? Respeitou essa supply, né? Aqui já tinha respeitado essa, respeitou essa e rompeu ela de cima. Aqui, embora essa aqui não rompeu nada, né? Aquela lá sim era relevante. Na dúvida, é melhor não entrar. Aqui, ó, tocou, reagiu e pá, foi. Felipe. Última vela antes de romper seria aqui, se o cara entrasse, tomava, né? Mas tinha motivos para ela ir no extremo? Tinha, e tinha vários imbalances. Daqui para baixo, não necessariamente, né? Mas aqui tinha, né? E foi onde moscou. Rompeu. Se quisesse uma confirmação extra, você poderia entrar aqui, mas daí teria perdido tudo, mas acho que seria um trade muito avançado. Para mim, eu não conseguiria pegar, não. Não sei agora a que ponto eu estou sendo super exigente aqui nas entradas, de exigir rompimento de estrutura tanto no M15 quanto no M1, ou se realmente não era uma entrada boa. Mas digamos aqui, no M15 rompeu estrutura, né? Aqui daria até para pendurar a ordem direto.
Mas seria a ideia. A grande questão de tudo aqui, eu analisando, o que o preço fez aqui? Ele desceu, subiu e daí caiu. Então poderíamos considerar que fosse isso aqui. Deixa eu colocar aqui no 10 minutos para a gente. 5 minutos. Piorou. Vai que seja, fechou assim. 15. Vamos lá. Aqui seria o julgamento, né, pessoal? Mas seria uma entrada válida nesse flip, embora o preço tinha motivos para ir mais para baixo, né? Voltando aqui. Tivemos indução, etc e tal. Pensando aqui, né? Essa foi a última reação antes de romper. Meio que fechou acima e voltou. Fez o choque, talvez aqui desse para considerar. Nenhuma está muito clara, mas meio que seria a melhor entrada mesmo. Tocou, deu forte reação. Vela que rompeu foi essa, mete pau. Não sei dizer. Algo para se pensar. Era isso então por esse dia.